Segundo o IBGE, o Índice Nacional dos Preços ao Consumidor Amplo teve queda de 0,08% em relação a maio. E a gente agora quer saber se isso vai continuar, se os especialistas realmente veem isso. E quem traz essas explicações para a gente é ele, Patriota Júnior. Bom dia, Patriota. Bom dia, Laís. Bom dia, Rodrigo. E bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. Essa queda, ela foi influenciada principalmente, por itens aí da cesta básica, 0,08%, o índice aí da deflação registrada no mês de maio, como vocês disseram aí, depois de 10 meses, pela primeira vez, em 2023. Nós vamos conversar aqui sobre o assunto com o Renato Chaves, que é economista. Renato, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Primeiro que você começasse explicando, essas palavras que nós ouvimos constantemente, o que é que significa inflação e deflação? Bom dia a todos. Inflação é subida geral de preço, não é subida de um bem, é geral, tá bom? Ou geral dentro de um mercado específico, como por exemplo alimentos. Deflação é o contrário, quando há uma queda. Tem mais de um motivo para ter esse tipo de coisa, Muitas vezes o normal é que haja uma variação na oferta ou na demanda do bem, ou os dois, que é o caso dos alimentos, que é o contexto que a gente está agora. Alimentos foi o grande, vamos dizer assim, vilão, dos últimos anos, junto com o petróleo também, por causa da pandemia primeiro e depois por causa da guerra da Ucrânia. Só que agora a gente finalmente está dando uma trégua, muitas vezes, nesse caso, por causa da força da oferta. O Brasil é uma grande potência, a gente está realmente tendo safra recorde depois da crise hídrica que a gente teve aí em 2021, por exemplo, que foi um problema muito sério para o Brasil, e agora a gente consegue ver os frutos disso. Além da cesta básica, o valor dos combustíveis também puxou essa queda aí, essa deflação? Os combustíveis ficaram mais comportados nos últimos meses. A gente teve aí uma mudança na forma de calcular o preço do combustível na bomba, que a Petrobras, a priori, funcionou, segurou o preço, mas está todo mundo preocupado como é que vai ser isso no longo prazo, mas pelo menos por enquanto funcionou, e a gente teve a boa e velha oferta e demanda voltando a funcionar. A gente tem uma oferta mundial um pouco mais comportada, que ajudou a segurar o preço aqui dentro, porque o Brasil exporta muito, muito mais do que ele precisa para ele próprio consumir. Só que quando você olha para que tipo de alimento é que a gente tem que ficar com o sinal amarelo ligado. Por quê? Quando a gente fala de commodity agrícola, grãos, então beleza, isso funcionou, porque isso é safra. Mas quando a gente fala, por exemplo, de carne tem um problema sério. Houve muito abate de vaca, por exemplo, de pouco tempo para cá. Isso pode diminuir a quantidade de bezerro no mercado e aumentar o preço da carne no curto prazo até o ano que vem. O que essa deflação vai impactar diretamente no bolso do consumidor, a pessoa que faz a feira lá todo início de mês? Isso dá um alívio, A deflação que a gente fala, na verdade, foi em maio, de maio para junho, que é quando a gente mediu isso daí. E não aconteceu em todo o país. A gente lembra que o IPCA, que é o Índice de Inflação Oficial, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, é uma espécie de, grossíssimo modo aqui, uma média. Então não é porque houve uma deflação no índice que o preço caiu em todas as regiões do país. Isso provavelmente aconteceu por causa de uma queda mais para o sul do que para o norte do país. Mas de qualquer forma isso pelo menos sinaliza que a gente está num caminho de segurar a inflação para quem realmente dói mais, porque o pessoal que mais gasta renda com alimentação é mais baixa renda. Qual o cenário aí para os próximos meses, Renato? A tendência é de mais deflação aí para julho, setembro? Deve ser de subidas menores. De deflação eu acho difícil. A gente está chegando no El Niño. Quando tem El Niño a gente tem safra recorde. Só que a gente só sente a diferença de preço de safra recorde pouco tempo depois que ela aconteceu, então quando ela já está no mercado, até o final do ano, provavelmente. E como eu falei, um pouco de apreensão, vamos dizer assim, quando a gente fala de carne, por causa da questão do abate. Hoje, os frigoríficos é que estão segurando esse preço aí, mais para baixo, só que vão acabar subindo. Agora, as famílias brasileiras mais pobres, comprometem até um terço da renda mensal com a alimentação, com a cesta básica. Então, o índice também não é lá um número muito alto, mas é animador também. Uma deflação para quem recebe menos sempre é melhor, Mas vale lembrar que deflação, quando segurada por algum tempo, ela consegue ser pior que a inflação. Porque a inflação, muitas vezes, é uma coisa monetária, traduzindo. Tem muito dinheiro circulando na economia, isso muita gente já entende. Quando a gente fala de deflação, não. Deflação, normalmente, é uma demanda muito fraca. Quando tem demanda fraca e produz isso demais, cria estoque, isso pode quebrar a empresa, isso é muito ruim. Então, se inflação é ruim, mas uma inflação sob controle faz sentido, uma deflação acontecendo periodicamente e o pior, às vezes persistente, pode ser ainda pior. Mas por enquanto, pelo menos deu um alívio, tá bom? Perfeito, obrigado pelas informações. Renato Chaves, economista, O óleo de soja foi o item que apresentou maior queda aí, nesse mês de maio, nesse índice que foi divulgado pelo IBGE, o IPCA, e também a segunda maior queda na cesta básica foi aí no preço da carne. Laís, Rodrigo, eu volto com vocês.
Obrigado, Patriota. Obrigado, Renato. E vamos seguir